Fala, meus amigos, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, torcedor de outros clubes. Terminou agora lá no Morumbi. Hoje na rádio, na transmissão da Rádio Barão, um cara falou: o bigode do Barolo que deu sorte. O meu bigode de cafetão, ele não vai durar muito tempo, porque não foi aprovado pela dona Érica. E como eu sou um pau mandado, eu já fiquei desestimulado com esse bigode. Mas o que importa, na verdade, meus amigos, apesar de ter sido de sangrar os olhos o jogo, o que importa é que o São Paulo ganhou, o que importa é que esses jogadores perderam a virgindade, não poderão mais casar de branco, porque perderam a virgindade e conseguiram uma vitória. Acho que a última vez que o São Paulo ganhou o jogo, acho que boa parte das pessoas que estão assistindo, a gente não tinha nem nascido. Então, independente de qualquer coisa, ganhou o jogo. Hoje, a gente lá na TMC, estava conversando no programa lá. Se você não sabe ainda, você não está informado, que eu participo de um programa da TMC todos os dias, Papo de Craque Segundo Tempo, das 5h30 da tarde às 8 da noite. Eu, Benjamin Bach, Dentinho, Dodô, José Calil, os repórteres, uma equipe muito bacana. Todos os dias estamos na 100,1, antiga Rádio Transamérica, se você quiser sintonizar no dial do seu rádio, ou no YouTube da TMC Esportes, todos os dias. Eu vou 2 vezes ao vivo no estúdio, geralmente nos pós-jogos do São Paulo. Eu só não vou amanhã porque o programa vai ser mais curto, por causa do jogo do Palmeiras, mas eu vou 2 vezes por semana presencial e vou... o resto eu faço aqui de Jundiaí. Hoje eu participei online. E no programa, o Dodô falou o seguinte, que, bom, o Dodô é jogador, né? É sempre legal ouvir a opinião de ex-jogadores. E o Dodô falou o seguinte: para um time que está em crise, para um time que está vivendo o momento que o São Paulo está vivendo, qual é o cenário perfeito? O cenário perfeito para os jogadores. O cenário perfeito é pegar um time como esse Bolívar aí, esse time horroroso desse Bolívar, em casa, num jogo de classificação, né? Um jogo de mata-mata, um segundo jogo, com o estádio lotado. É um cenário perfeito. Você pega um time fraquíssimo e jogando em casa, com o Morumbi lotado, mais de 40 mil pessoas no Morumbi. E na sequência, você pegar o pior time do Campeonato Brasileiro, já rebaixado no Campeonato Brasileiro, que o São Paulo pega a Chapecoense no próximo domingo, no próximo final de semana. O Dodô falou: pro jogador que tá sem confiança, que tá com dificuldade para vencer, que tá na fase que o São Paulo tá, não existe nada melhor, não existe um cenário melhor do que pegar esses 2 adversários. Mas para isso, precisava ganhar hoje. E foi isso que o São Paulo fez. Então hoje, eu muito sincero, vou falar muito sinceramente para você sabe que eu tenho uma preguiça dessa competição. Eu tenho um pouco de vergonha dessa Sul-Americana, eu confesso para você. Eu tenho vergonha do São Paulo disputar essa Sul-Americana. Pode ficar bravo comigo, não tem problema nenhum. Eu tenho vergonha do São Paulo disputar essa Sul-Americana. Enquanto o Palmeiras disputar Libertadores, Corinthians Libertadores, eu tenho vergonha do São Paulo disputar essa competição que para mim não vale absolutamente nada. O São Paulo vai pegar o Boca agora, que venceu o todo-poderoso Ricoleta, Borboleta, não sei o nome do time que o Boca ganhou. O São Paulo vai jogar agora com o Boca. Independente do resultado, independente do que vai acontecer na próxima fase, ganhar um dinheirinho que vai pagar 2 meses de salário do Vitor Sá, beleza? Mas independente do que vai acontecer na Sul-Americana, eu acho que o importante hoje era vencer para dar um pouco de confiança para esses perdedores aí pro jogo de domingo contra a Chapecoense. Porque tem gente que já tá dando como certa a vitória do São Paulo contra a Chapecoense. A Chapecoense jogou contra o Bahia no final de semana lá, empatou em 3-3. E o Bahia tem um time muito melhor que o São Paulo, eu acho. Não muito melhor, mas tem um time melhor. Então, para quem tá achando que vai chegar lá, vai golear, será que vai golear? Eu não sei não. Mas era importante classificar hoje, vencer, né? Principalmente vencer num jogo, não nos pênaltis. Vencer o jogo, para esses caras entrarem com um pouco de mais confiança contra a Chapecoense. Porque pra mim, o que importa é domingo. O que aconteceu hoje, beleza, venceu, perdeu a virgindade, não vão ser mais enterrados em caixão branco, beleza, não vão poder casar de branco, mas o que interessa é domingo. Pra mim, o que interessa é fugir do rebaixamento. Pra mim, o que interessa é que a profecia do Crespo se cumpra, que o São Paulo chegue aos 45 pontos. Para isso vai precisar vencer uns 5 ou 6 jogos no Campeonato Brasileiro. Para mim, isso é o que importa. O que importa é não ser rebaixado. O que vier a mais é lucro. O que vier a mais, permanecendo na Série A. Depois de tudo que aconteceu esse ano, com impeachment, com denúncia de corrupção, com os caras investigados, com um monte de expulsão,
com os caras demitindo o treinador líder do Campeonato Brasileiro que acabaram com o nosso ano em fevereiro. Pra mim, o que vier além do rebaixamento é lucro. Mas vamos falar do jogo, quero falar do jogo com vocês. Deixa eu só dar um recadinho da Golcase. Hoje tem promoções especiais. Acho que tem mochila hoje em promoção. Se não me engano, as mochilas da Golcase estão em promoção, mas também além das mochilas tem as canecas, os copos, todos os produtos pro seu bichinho, pro seu pet, um monte de produto legal. Você clicando no link que tá na descrição do vídeo, você já cai num desconto, já aproveita o desconto do cupom GOLBAROLO para você ter o seu presente na sua casa, receber na sua casa, para você ter os produtos da Golcase que são espetaculares, tá? E tem promoção legal, cola lá, hoje tem, amanhã tem no site também. Aproveitar para deixar um abraço pro pessoal do Pix, que gentilmente colabora pra gente. O QR Code tá aí, o Pix tá no primeiro comentário fixado também, se você quiser nos ajudar. Júlio César de Oliveira, muito obrigado. Igor de Almeida Mariano, muito obrigado. Rodrigo Santiago Dias, muito obrigado. E Cleiton de Oliveira Santana, muito obrigado. Tem o nosso Apoia-se também, se você quiser colaborar. A gente está fazendo isso agradecendo muito. Eu faço questão de dizer o nome das pessoas que deixam Pix aqui com toda a generosidade do mundo. Se você puder e quiser nos ajudar, tudo é revertido em prol do canal, em benefício do canal. Bom, vamos lá. O São Paulo estava com a pior sequência desde 2013, 15 jogos e uma vitória. O São Paulo em 2013 chegou a 17 jogos com uma vitória. E hoje, o Dorival, eu tenho uma crítica para fazer pro Dorival Júnior no final do vídeo, que eu não for dar a nota dele. Não posso esquecer, quero ver se você concorda comigo. O Dorival colocou alguns jogadores que eu não sei, sinceramente, se ele estava testando alguns jogadores ou se estava poupando os perebinhas para o jogo de domingo. Então ele veio com o Rafael, que tem cadeira cativa, pode falhar, pode fazer o que quiser, que aqui o Coronel, o melhor emprego do mundo, não vai jogar nunca. Eu colocaria o Coronel para jogar, mas o Dorival não vai tirar os amiguinhos dele. Colocou o Buta que pariu, que é o Orejuela da Shopee, que jogador horroroso. Eu acho que se não tem nenhum jogador melhor que o Buta na base, tem que fechar a cutia. Aí a zaga foi com o Domingos Duarte e com o Sabino, o carismático, que segundo apelidaram lá na Rádio Barolo, Sabino, o carismático, e na lateral esquerda o Iago, o lateral que veio do Bahia. O meio de campo ele colocou o Pablo Maia no banco, aí teve o Newton, o Marcos Antônio, o Danielzinho, e na frente o Arthur, bunda de Kombi, o Caleri e o Luciano. Eu tô falando do Arthur porque ele tá meio gordinho, né? Ficou parado e a impressão que eu tive que ele tá meio gordinho. E aí o São Paulo entrou em campo contra um horroroso time do Bolívar, que a gente sabe que o camisa 9, o camisa 10, o goleiro, o treinador desse time é a altitude. Quando eles saem da altitude, eles têm muita dificuldade de jogar o tal do futebol. Eles têm muita dificuldade com a bola, o relacionamento deles com a bola não é muito bom. O São Paulo fez o gol com 18 minutos, numa jogada que o Marcos Antônio entra sozinho e cruza pro Luciano, que aproveita bem, finaliza bem, porque o Luciano que jogou mais perto da área hoje, então ele finalizou 2 vezes, inclusive uma na trave, pegou 2 vezes na bola, fez o gol e finalizou a bola na trave, não fez mais do que isso, mas em vista do que ele estava fazendo, armando o jogo, ele foi o Pelé hoje, em vista do que ele estava fazendo. Quando ele joga mais perto da área, finalizando, ele fez o gol e finalizou uma bola na trave. E o São Paulo não mata o jogo, o São Paulo não tem controle do jogo. O Bolívar, mesmo tendo um time absurdamente ruim, ainda não é que criou grandes oportunidades, que os caras não têm capacidade, mas teve mais volume de jogo no primeiro tempo que o São Paulo. Depois que o São Paulo fez o gol, o Bolívar teve mais volume de jogo, ficou mais no campo de ataque do São Paulo do que o contrário. E aí vem o segundo tempo e a gente fala, é a feijoada da hora do intervalo, o pessoal na live comentando já vai tomar o gol no segundo tempo, os caras entram acomodados, o São Paulo entra preguiçoso, como acontece sempre, e o cara acerta um chute numa azarada do Rafael, que além de tudo é azarado, que o cara nunca mais vai acertar um chute daquele na vida, e já bateu o desespero, porque aí vai pra pênalti, a gente tem um goleiro que não pega pênalti, então a chance de ser eliminado era muito grande. E o São Paulo acha o lance do pênalti, que foi pênalti, acho que não tem discussão, achou aquele lance num bumba meu boi na área, num cruzamento de uma bola parada, e eu falei, o Arthur ficou ali na marca do pênalti, eu falei, tá enganando os jogadores do Bolívar, porque nessa hora, se o centroavante que renovou o contrato, que pede bônus pra fazer gol, que ganha milhões, que é a estrela do time, ídolo pra muita gente, se numa hora dessa o cara não pega a bola e bate o pênalti, não faz sentido ter renovado o contrato com o cara. Né, que o Calé não pegou na bola o jogo todo. Foi a primeira vez que ele pegou na bola, foi com a mão para colocar a bola na marca do pênalti. Aí bateu o pênalti, fez o gol, e na sequência o Sabino, o carismático, fez o terceiro gol do São Paulo. E mesmo assim o Bolívar cruzou umas bolas na área, o Domingos Duarte pegou de Joanete, mandou a bola
assusta. Esses caras, eu não tenho confiança nessa defesa do São Paulo, no sistema defensivo do São Paulo. Mas venceu, gente, venceu, tá bom demais, ganhou demais, ganhou, cumpriu a obrigação, claro que cumpriu a obrigação, claro que esse timeco do Bolívar não é parâmetro pra nada, mas o São Paulo pegou vários times que não eram parâmetro pra nada e só fazia a gente passar raiva. Eu não me lembro a última vez que o São Paulo fez 3 gols em alguém, talvez muita gente não tenha nem nascido também, acho que nem eu tinha nascido quando o time fez 3 gols, eu nem lembro, mas o que importa é que ganhou, beleza, mas o que importa mesmo é domingo. Domingo é que o bicho pega, domingo que precisa ganhar da Chapecoense, que é o mesmo nível de Bolívar também, não vamos, né? Venhamos e convenhamos, é o mesmo nível, não é nada espetacular, não é nada muito diferente disso. A única diferença é que Chapecó não tem altitude, pelo menos a parte que eu sei não é igual a Paz, a altitude. Então não tem desculpa, tem que chegar lá e ganhar da Chapecoense para ir se afastando das últimas posições do campeonato. Porque se não ganhar, na próxima rodada tá na zona de rebaixamento. Não nessa, mas se não ganhar na outra, muito provavelmente tá na zona de rebaixamento. Vamos lá para as notas de cada um. Deixa eu só dar um recado do gringo para vocês, que faz tempo que eu não falo do gringo. Você que vai fazer o seu licenciamento aí, presta atenção que você pode ficar sem se você não pagar IPVA, se você não consegue fazer licenciamento, tá aí o aplicativo do gringo, o aplicativo que é amigão do motorista. Você vai e entra em contato com o pessoal do gringo, assim você vê a sua situação de multa, de IPVA, licenciamento, você pode parcelar em 12 vezes. Se você quiser, se você parcelar em mais de 10 vezes, você usa o cupom Barolo20, eles também te dão desconto. Se você estiver vendo pela televisão, tá aí o QR Code, então você pega o celular e usa o QR Code para você ter já cair direto no aplicativo. Você entra em contato com eles, eles são parceiros oficiais do Detran. Inclusive, eu brinco, é o aplicativo amigão do motorista. Então evita dor de cabeça, evita que você tenha problemas. Tá aí o aplicativo, vou deixar na descrição do vídeo também. Você aproveita e resolve sua situação. O prazo está vencendo, então evita essa dor de cabeça. Na verdade, gente, isso aí é para evitar dor de cabeça. Evita dor de cabeça. Resolve o problema. Ah, mas estou sem grana. Pô, paga em 12 vezes. A partir de 10 vezes você tem desconto de 20%. Tá aí, tá o QR Code, se você estiver assistindo a gente pela televisão. Aliás, muita gente assiste, muito obrigado. Assiste em família, né? O pai, o filho, agradeço muito. Ou se não, tá na descrição do vídeo. É só clicar e já resolveu o seu problema, tá? Bom, vamos lá, meus amigos. O Rafael, na verdade, foi o seguinte, né, gente? O Rafael, uma bola no gol, um gol. Mas também não vou culpar o Rafael desse chute que o cara acertou, né? O cara nunca mais vai acertar. Acho que ele nunca acertou e nunca mais vai acertar um chute daquele. Ele fez uma defesa que ele espalmou, mas não estava valendo, que o jogador estava impedido. Mas eu vou deixar sem nota. Eu só teria colocado o Coronel nesse jogo. Eu teria colocado. A gente sabia que ia jogar contra o adversário fraco. Então eu testava o goleiro lá para ver como é que ele se comportaria. E até dava uma poupada no Rafael, dava uma descansada nele, não no sentido dele estar cansado, mas dá uma segurada nele, já vem falhando, já vem sendo cobrado. Podia dar um banco ali para ele pensar no... É o banco do castigo, para ele ficar pensando nas besteiras que ele fez. Vou deixar ele sem nota. O Buta que pariu, o Orejuela da Shopee, que jogador horroroso, meu Deus do céu. Ah, mas é o segundo jogo dele só, Barulheta. É verdade, ele vai melhorar muito, com certeza. Você já viu que ele, não sei como ele não foi expulso, ele deu uma entrada no cara, quase quebrou o cara no meio lá, que jogador horroroso. Eu não consigo entender como esses caras aparecem no São Paulo, sério. Eu tenho uma curiosidade de saber, sabe o que eu tenho? De saber qual é o caminho que eles fazem. Alguém aparece e fala, ô Dorival, e o Buta, hein? Ah, o Buta jogou aonde? Ah, não sei, mas é Buta, chama o Buta aí. Ah, ele jogou em Alexandria, jogou na Geórgia. Ele jogou no Hamburgo da Alemanha. Ah, traz ele aí, pô, traz o Buta aí, pô, o Buta é bom, vamos pôr o Buta pra jogar. Meu Deus do céu, que jogador. Me lembrou o Orejuela, é o Orejuela da Shopee, consegue ser pior que o Orejuela. Zero, horroroso. A dupla de zaga, o Domingos Duarte, tirando aquela bola de Joanete ali que me deu arrepio, segurou as pontas, é bico pra cima, é isso aí, sabe das limitações, nota 5. Sabino, o carismático, fez o gol, né, oportunista, saiu, comemorou, parecia que tinha feito um gol de final de Champions League. O Marcos Antônio também tirou uma bola lá, o Luciano saiu, eu acho importante isso, eu acho importante. Eu não tô criticando essa postura, tá, gente? Não tô mesmo, acho que tem que ter essa postura. Só que eu gostaria que fosse num jogo de Libertadores, fosse num clássico, fosse num jogo contra o Flamengo, contra o Palmeiras lá no Allianz Parque. Contra o Bolívar, cá entre nós é mais fácil. Mas o Sabino, o carismático, nota 8 para ele. Aí o meio de campo, o Danielzinho faz uma partida regular, nota 6.
O Marcos Antônio, hoje no programa lá, a gente estava conversando sobre o Marcos Antônio e o nosso consenso foi assim, é um jogador normal, é um bom jogador, não é um craque, não é um gênio, é um jogador normal. E eu acho que às vezes o São Paulo, vê se você concorda comigo, o São Paulo tem alguns jogadores medianos, assim, que não são espetaculares, que tem momentos bons, momentos bons. O Marcos Antônio, no começo do Campeonato Brasileiro com o Crespo, teve um bom momento. Você viu? Era cogitado na seleção, o Flamengo queria. E agora ele cai naquele comum ali, que é um bom jogador. Só isso. Faz tempo que ele não tem uma atuação brilhante. Nota 5,5 pro Marcos Antônio. Aí que mais? O Newton é o bobadilha do meio de campo para trás, mas também não comprometeu. É que aquilo que eu falo para vocês. Você pega os zagueiros, o Domingos Duarte, Sabino, o carismático, e o Buta e o Iago, o lateral, você vê que esses caras, faltou a nota do Iago, né? É razoável, nota 5. Mas você vê, o time do Bolívar não é parâmetro. Não é, pô, joga bem, jogou bem, não é parâmetro. Por isso que eu falo, quando o cara vai mal contra esse time horroroso, como o Buta que pariu foi, quando você vai mal, aí você decreta sua falência futebolística, porque é tenebroso você jogar mal contra esse time horrível aí. O que mais? Então esses caras foram como Newton, como Marcos Antônio, como Danielzinho, jogaram contra o vento. Aí o Luciano, aquilo que eu falei, pegou 2 vezes na bola, fez o gol, estou a bola na trave, que tá ótimo em vista do que ele vinha fazendo, tá ótimo, nota 8. O Arthur Bundudo, tá apelidado de Coca-Cola de 3 litros, que ele perde o gás, mas tá visivelmente fora de forma, vou deixar sem nota. O Caleri pegou 2 vezes na bola, uma com a mão, quando ele foi ajeitar a bola na marca de pênalti, e fez o gol de pênalti. Mas tá ótimo, nota 8 pra ele. Aí os caras que entraram, Lucas Ramon pegou na bola, o Pablo Maia de sempre, o Vitor Sá, me recuso a falar, e o André Silva. Aí, sem nota pra nenhum deles. O Dorival, eu queria entender. O Dorival, ele coloca o André Silva mais uma vez, teve uma chance, mais uma vez não encostou o pé na bola, só que dessa vez ele sofreu uma falta do vento. O vento derrubou ele caiu reclamando não sei o que, o vento derrubou ele. Nada contra, não tô falando só sobre a entrada dele do Vitor Sá. O Vitor Sá tem que justificar 1 milhão que ele ganha. Agora, a gente fala do Rian Francisco que estava relacionado, estava no banco de reserva. O moleque entrou contra o Coritiba numa puta fogueira. O São Paulo jogando mal, precisando ganhar, precisando fazer gol, 35 cruzamentos pro moleque que tem 1,5 metro de altura. Aí hoje, que o jogo tá definido, 40 mil pessoas no Morumbi, é a hora, Dorival Machado, de você colocar os moleques da base, cacete. Porque aí os moleques vão entrar sem a cobrança de ter que decidir o jogo, sem a cobrança de fazer o gol da vitória, vão entrar com o placar mais ou menos garantido de 3-1, vão entrar com 40 mil pessoas apoiando. Não é colocar o André Silva, é colocar o Rian Francisco, o Dorival Machado. Caramba, mais uma oportunidade. Eu falei pra vocês, contra o Coritiba, o menino não pegou na bola, eu falei, não vai ter mais chance. Aposto que no próximo jogo o Dorival vai colocar o André Silva. Aí, não deu outra. Então, quando a gente fala que esses moleques eu não tô falando nem pelo André Silva e nem pelo Vitor Sá, eu tô falando pela chance de colocar o moleque. Porque eu sempre falei pra vocês aqui, o São Paulo, os moleques da base que brilhavam, eles eram colocados estrategicamente, como opção, não como solução. E eles eram colocados nesses momentos. Então o jogo tá ganho, o jogo tá tranquilo, a torcida tá lá apoiando. Não é na fogueira, não é precisando fazer gol como foi contra o Curitiba, não é com 50 mil pressionando, não é. Aí o Dorival pega e coloca o caneludo do André Silva e o horroroso desse Vitor Sá. Então o Dorival Machado, só por causa disso, nota 0 pra você. Só que como você, acho que nem lembrava mais como você ganhou a última, eu vou te dar uma nota 2 pela participação. Bom, meus amigos, nossa, eu tô aliviado, viu? Pelo amor de Deus, pelo menos isso. Pelo menos eu ainda mandei uma figurinha pro Benja, aquele chato, aquele que me enche o saco, e pro Dentinho também, aquele mala do Dentinho, que também o São Paulo toma gol, me manda mensagem, mandei pros dois, pelo menos aliviado, e só escrevi, pintou o campeão, entreguem as taças. Então isso pelo menos já valeu a noite. Quero pedir para você a sua opinião, o seu comentário, o que você achou do jogo, o que você achou da classificação, quem foi melhor, quem foi pior, o que você espera do jogo contra o Boca e principalmente o que você espera do jogo de domingo contra a Chapecoense, que para mim é o que importa de verdade. Certo, meus queridos? Voltamos amanhã então, fiquem com Deus, uma ótima noite para você, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.